Olá, graças e paz. É uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. E eu gostaria de começar me apresentando novamente para aqueles que não tiveram oportunidade ou que eu não tive oportunidade de me fazer conhecido no final de semana. E é até importante me apresentar novamente, porque sempre falta uma ou outra informação. É difícil a gente falar de si mesmo e se apresentar, enfim. Mas vou tentar dar todas as informações para que os irmãos me conheçam melhor. Bom, meu nome é Jubal Gonçalves. Eu tenho 40 anos. Sou casado há mais de 18 anos. Tenho quase que 19 anos de ministério, acho que é isso. Então, comecei cedo, né? Eu era pastor com 21, 22 anos, então estou nessa lida há bastante tempo. Eu sou bacharel em teologia, formado em aconselhamento pelo Nutra, tenho uma pós em língua portuguesa e literatura pela Mackenzie, sou mestre em teologia pastoral, com ênfase em pregação pelo Andrew Jumper, e sou doutorado em ministério. Sou escritor, contribuo de vez em quando com a editora Cultura Cristã, com alguns textos, já escrevi em revistas de escola dominical, enfim. Tenho 2 livros que não são da editora cristã. O primeiro livro chama-se Pregando Expositivamente, que é um livro que eu tive a honra de ter o prefácio escrito pelo reverendo Hernandes, que é um livro da minha área de formação. Os 2 são da minha área de formação, né? Então, esse primeiro é de pregação expositiva. E o segundo que está rodando na editora, que é um livro que eu escrevi em parceria com alguns colegas, doutorando em ministério. É um livro intitulado Teologia na Prática. Então, além de escrever um capítulo, eu sou organizador desse livro, um dos organizadores desse livro, revisor do livro. Logo, logo a gente vai estar com esse livro em mãos. O que mais que eu poderia falar a meu respeito? Nos 10 primeiros anos de ministério, eu pastorei 2 igrejas. Uma em São Bernardo do Campo, e naquele período foram plantadas 2 igrejas. Foi construído um templo, plantada uma igreja em São Bernardo, e foi plantada a igreja presbiteriana no Japão. Eu fui inusitado, né? Chega a ser engraçado. Eu fui o primeiro pastor da igreja presbiteriana no Japão, que é a igreja presbiteriana Cristo é Vida, sem nunca ter ido lá, sem nunca ter ido até o Japão. Havia um grupo na minha igreja que foi até o Japão, mudou-se para o Japão, e eu passei a pastorear esse grupo. E daí, como não havia igreja reformada lá, eu passei a assisti-los mesmo que à distância, até que foi enviado um pastor para cuidar daquele povo de forma presencial, mas eu fui o pastor plantador e o primeiro pastor a responder pela única igreja presbiteriana, né, que nós temos no Japão. E nos últimos 8 anos eu sou pastor em Carapicuíba, na 4ª igreja presbiteriana em Carapicuíba. Um trabalho que tem características assim bem interessantes. Nós nos envolvemos com trabalhos sociais, quer ajudando e evangelizando numa instituição para aidéticos ali perto, quer através de um projeto que nós tínhamos chamado Arte de Crescer, que era um projeto que oferecia cursos para as crianças gratuitamente, para as crianças da Redondeza, como reforço escolar, né? Violão, Libras e dentre tantos outros cursos. E nós tínhamos, aliás, nós temos o Instituto Bíblico lá na igreja também. E um bazar. Nós temos um bazar beneficente que ajuda não só a igreja, mas especialmente a sociedade, onde vende-se roupas, sapatos e assim por diante.
Há sempre uma preocupação em me perguntar se eu apoio sociedades internas, né? Apoio, e bastante. Sempre fui envolvido com sociedades internas. Eu fui o secretário presbiterial da SAF do Presbitério de Pinheiros durante um período, e durante muito tempo eu fui secretário presbiterial de mocidades, quer no Presbitério de Pinheiros, quer no Presbitério de Cotia. Deixei esse ano por conta de outras funções, né? Visto que eu sou secretário, primeiro secretário do presbitério, e sou responsável pela secretaria de cuidado pastoral. Mas durante muitos anos eu trabalhei com a sociedade ou com a federação de jovens do meu presbitério. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Bom, eu quero falar hoje com vocês sobre teologia, na verdade, sobre ministério pastoral. Eu ia falar teologia pastoral, mas de fato também, ministério pastoral. E quero expor um texto sagrado acerca desse assunto, tá bom? Mas gostaria de apresentar alguns livros que eu acho bem interessantes. A esse Pastor, Cuidado com a Sua Saúde, que é um livro escrito por brasileiros. Então, exemplo do meu segundo livro, é um livro em que há vários autores, cada um escreve um capítulo dentro da sua área, tá bom? É bem interessante. Somado a esse, tem um outro livro brasileiro, que é o livro do Hernandes, esse está emprestado, chamado de Pastor para Pastor, indico, muito bom. John Piper, Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Esse é um livro precioso também. O Pastor como Mestre e o Mestre como Pastor. E é interessante porque na primeira metade quem escreve é o John Piper. Ele escreve sobre o pastor como mestre, né? Dizendo que ele é um pastor, mas que ajuda na academia. E depois o D.A. Carson, que é a maior autoridade do Novo Testamento que nós temos no mundo hoje, escreve sobre como um mestre e um professor pastoreia. Interessante. Esse é um livro que eu conheci há pouco tempo, um livraço chamado O Pastor Imperfeito, do Zack Zwingli. O Zack Zwingli é o autor de um texto que eu li na escola dominical no último domingo sobre a Bíblia não ser obsoleta, tá bom? Mas aquele texto não é deste livro, aquele texto é de um livro não traduzido. Mas o Pastor Imperfeito indico, bem interessante. Vocação Perigosa, do Paul Tripp, que é um clássico. Pastor Contemplativo, de Eugene Peterson. Aliás, toda a literatura do Eugene Peterson é interessante, ele tem um conceito muito importante acerca de ministério pastoral. Redescobrindo o Ministério Pastoral, que é um daqueles livros também em que cada autor escreve um capítulo. E nós temos o John MacArthur como o seu organizador. E o Pastor Pacificador, né, do Alfred Poirier. O pastor não deve ser causa de problemas, ao contrário. Ele vem para pacificar, assim deveria ser, tá bom? Há vários outros livros que eu poderia indicar, e eis alguns desses. E daí você deve estar se perguntando, mas espera aí, você quer falar para pastores? Eu entendo que o bom entendimento do ministério pastoral ajuda a igreja a desenvolver os seus demais ministérios. Então, eu penso ser salutar falar sobre ministério pastoral à luz das Escrituras. Isso é importante para o pastor e para a igreja. E também é uma oportunidade para que vocês vejam e saibam aquilo que eu penso ser ensino bíblico, escriturístico sobre ministério pastoral, né? Qual é a minha filosofia de ministério, tá bom? Então, eis a razão de nós estarmos estudando esse assunto. Bom, e me esqueci, não, acho que eu falei todas as informações, né? As igrejas por onde eu passei,
formação, espero não esquecer de nada. Mas deixa eu só abrir um parêntese e pedir licença para contar uma experiência. Os meus pais, eles cresceram em igrejas evangélicas. Quando adultos, ou quando jovens ainda, ou adultos, mas bem jovens, eles saíram da igreja e voltaram à igreja depois que eu nasci. Meu pai era presbiteriano, cresceu em berço presbiteriano. E numa viagem que meus pais fizeram, eu tinha 3 anos de idade, fiquei bem ruim, tive uma convulsão. E esse é um quadro bem difícil, né? Bem complicado. O Davi, que é o meu filho do meio, já teve convulsão, a gente se viu em grandes dificuldades, é algo muito feio. E aí meus pais, diante daquela situação, oraram a Deus, eu voltei, né? Eu voltei aos sentidos e tal. E aí, por gratidão ao Senhor, eles procuraram uma igreja. E daí meu pai achou uma igreja presbiteriana perto da sua casa, onde eu cresci. Na verdade, meus pais, especialmente minha mãe, tinham o sonho de que eu fosse o organista da igreja na época. Mas aos 11 anos de idade, eu tive a percepção de que eu era dotado para o ministério pastoral. E cresci na igreja, desenvolvendo dom de ensino, e muito novo fui para o seminário estudar, por isso que eu me formei pastor bem cedo, né? Então, com 40 anos, eu tenho quase 20 anos de ministério. E assim fui dotado para o ministério e tenho trabalhado até então. E amo pastorear. Amo pastorear. Apesar dos meus limites, das minhas falhas, gosto muito de fazer isso. E esse texto é um dos textos que eu tenho, por muita primazia, que eu tenho muito carinho, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1, diz o texto: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo. Ajuda-nos a entendermos Tua palavra. Ilumina, ó Deus, minha mente, meu coração e todos aqueles que estão ouvindo, assistindo esse vídeo. Que Teu nome seja glorificado e que Teu nome seja exaltado em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, é Pedro quem escreve. Aquele mesmo Pedro que havia declarado amor a Jesus, e Jesus disse assim, parafraseando Pedro: demonstra que me ama apacentando os meus cordeiros. E parece-me que Pedro havia entendido bem a lição, porque anos depois estava Pedro encorajando os presbíteros a pastorearem o rebanho de Deus. O Novo Testamento não faz uma distinção entre presbítero e pastor. Na verdade, esses presbíteros, ou presbítero, é nada mais nada menos do que o título daquele que pastoreia. E então Pedro está encorajando pastores a pastorearem. E pastorearem numa dificuldade muito grande. O império de Nero estava impondo uma perseguição sobre a igreja. Crentes estavam morrendo por amarem o Senhor Jesus Cristo. Pastores estavam sendo sacrificados por conta do evangelho. E Pedro então diz, olha, continuem fazendo esse trabalho. Pastoreiem o rebanho de Deus como Ele quer. E pastorear o rebanho de Deus como Ele quer, ou segundo a vontade do Senhor, é pastorear o rebanho atentando para os princípios bíblicos.
e não para a última moda, e não para o anseio da sociedade, e não para os pressupostos da sociedade. E sim, é necessário que os pastores e a igreja olhem para os princípios bíblicos acerca do ministério. Então, o título do nosso estudo é Pastoreando o Rebanho de Deus. E nós precisamos, ou o rebanho de Deus é pastoreado como ele quer, primeiramente, de forma espontânea. Então, pastorear como Deus quer é pastorear espontaneamente. A palavra aqui traduzida por pastoreai, no verso 12, pastoreai o rebanho de Deus, ela está como que no pontilhar, ou seja, pastorear o tempo todo, pastorear continuamente. A ideia é pastorear em toda e qualquer circunstância. E eu penso que em toda e qualquer circunstância, quer do rebanho, quer do pastor. O pastor precisa pastorear, independente das suas questões, independente dos problemas que enfrente. Assim como a igreja precisa ser pastoreada pelo pastor, em meio à alegria, ao luto, diante do esfriamento espiritual, muitas vezes, quando a ovelha não quer ser pastoreada, em todo tempo, o pastor precisa se esmerar em pastorear o rebanho de Deus e fazer isso de forma espontânea, conforme diz o verso 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Pastorear espontaneamente, esse é o nosso primeiro princípio, é pastorear de livre e boa vontade, ou seja, sem empecilhos. Que questões pessoais não atrapalhem o pastor de pastorear. Essa é a ideia. Nós somos pecadores e os pastores também, logo são tentados a pastorearem a si mesmos. Às vezes a colocarem os seus desejos, os seus pensamentos à frente do pensamento do rebanho. E Pedro então exorta os pastores a colocarem as coisas na ordem certa, dizendo que os pastores precisam pastorear espontaneamente, colocando a necessidade do rebanho à frente da sua própria necessidade. Claro, o pastor cuida da sua família, pastoreia a sua família, e precisa ter esse cuidado, esse zelo, mas ele não pode deixar de pastorear o rebanho por questões pessoais, de interesses pessoais. Pastorear espontaneamente é pastorear sem empecilhos de ordem pessoal. E aí Pedro explica que, com um aspecto negativo, dizendo que pastorear espontaneamente é pastorear sem constrangimento. Então, os pastores, eles têm a obrigação de pastorear. Assim como os presbíteros têm a obrigação de pastorear. Mas isso não deve ser feito por medo, por represália, por medo de ser observado, por medo de perder a igreja, por medo de ser exortado. É necessário que o pastor pastoreie espontaneamente. Que a motivação dele não esteja no constrangimento, que ele possa enfrentar se porventura ele não pastorear espontaneamente. Na verdade, o pastoreio deve ser regido, deve ser pautado por temor, no sentido de respeito ao Senhor da igreja, aquele que levanta pastores, que é o Deus dos exércitos, e não por medo da mão do Senhor que pesa e pesa. Mas Pedro continua. Olha, vocês precisam pastorear o rebanho de Deus como Deus quer, ou seja, de forma espontânea, não por constrangimento. Mas necessário é pastorear o rebanho com boa vontade. O texto continua, verso 2, pastoreai o rebanho de Deus, que é entre vós, não por constrangimento,
mas espontaneamente como Deus quer. Aí o segundo princípio, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Pastorear o rebanho como Deus quer é pastoreá-lo de boa vontade, livremente, por amor ao serviço do Senhor. Necessário é que nós entendamos, quer pastores, quer igreja, que o Senhor Jesus Cristo deu seu sangue precioso por nós. E aí é uma ilustração que eu gosto de que havia um monte de porcos espinhos e chegou a geada, um frio muito forte, e os porquinhos começaram a morrer de frio. Então eles concluíram que eles precisavam ficar juntos. E entenderam que era melhor que eles ficassem bem juntinhos, bem juntos. Um espetando o outro com seus espinhos, a ficarem distantes e morrerem de frio. O autor aos Hebreus diz que nós precisamos congregar e não devemos deixar de congregar como é costume de alguns, justamente para que nós façamos admoestações uns aos outros, justamente para que nós nos assemelhemos a Cristo, nos preparando para o dia do seu retorno. Então, pastorear como Deus quer é pastorear de boa vontade, livres, amando uns aos outros e, sobretudo, amando o serviço do Senhor. Existe algo que eu costumo chamar de soberba espiritual. Eu não sou crente, eu não devo consagrar-me, eu não devo colocar meus dons a serviço do reino para que o meu irmão veja o quanto eu amo o Senhor. Mas sim, eu devo prestar serviço a Deus de forma amorosa, visando o reino. Esse reino que não está limitado às 4 paredes da igreja, não é? Mas que se expande. Nós somos, aliás, nós somos a igreja de Cristo e representamos a igreja de Cristo onde quer que nós vamos. E aí, parece que pastorear com boa vontade se confunde com pastorear espontaneamente. Mas Pedro vai explicar que pastorear com boa vontade, conforme o verso 2, significa pastorear sem sórdida ganância. Lá, é claro que nós sabemos que o trabalhador é digno do seu salário. Sim, a igreja se preocupa com o sustento pastoral. Mas essa é a preocupação da igreja, não do pastor. Aliás, Jesus Cristo disse lá em João 10 que o bom pastor, ele não é mercenário. Porque o mercenário é aquele que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. E que quando ele vê que o lobo vem, ele abandona. Nós não podemos ser tomados e mergulhados, quer pastores, quer igreja, nesse sistema do mundo em que nós vivemos. Necessário é que nós pastoreemos, nós pastores, espontaneamente, mas que façamos isso de boa vontade. É isso que eu tenho como filosofia de ministério. É isso que eu entendo ser bíblico. E é isso que eu procuro colocar em prática e tenho procurado colocar em prática nesses quase 20 anos de ministério. Bom, e pastorear como Deus quer significa pastorear sendo modelo. Todos nós devemos ser modelo do rebanho. Todos. Não só o pastor. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim: olha, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Ser modelo da sociedade é difícil, agora ser padrão dos fiéis, dos crentes, é muito mais difícil. A palavra que é traduzida lá em 1 Timóteo, capítulo 4, por padrão, é a mesma palavrinha que é traduzida aqui no verso 3 por modelo. Nem como dominadores que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho.
Essa palavra, ela poderia ser traduzida por a nossa palavra tipo, que daí vem a ideia de tipografia, né? A gráfica de antigamente. Isso está até obsoleto já, mas a ideia é algo que pode ser copiado, como um carimbo, que você vai batendo em todos os lugares, ele fica igualzinho. Embora todos devam ser modelo, é claro que os pastores têm uma responsabilidade muito grande. E necessário é que possamos dizer, a exemplo de Paulo, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Claro, nós olhamos para Cristo, a nossa motivação é Cristo, mas é necessário que nós nos assemelhemos ao Senhor Jesus e que todo pastor certamente precisa assemelhar-se bastante ao Senhor Jesus. Mas esse assemelhar-se ao Senhor Jesus, o contraponto que Paulo apresenta aqui, que Pedro apresenta aqui, o aspecto negativo é pastorear como modelo do rebanho, é o mesmo que pastorear não como dominadores do que vos foram confiados. E Pedro ele destaca o fato de que o rebanho de Cristo é confiado a pastores. Ou seja, o Senhor Jesus derrama o seu sangue precioso, confia o cuidado desse povo a pastores, e essa é uma baita autoridade, uma baita responsabilidade, um grande privilégio, justamente para que o rebanho seja bem cuidado. Não deve haver disputas, o pastor precisa colocar-se como aquele que cuida, como aquele que ama, como aquele que exorta com amor, aquele que visita o necessitado, aquele que é imparcial, aquele que não demonstra preferências. Sim, nós somos seres humanos e falhamos. É provável que amanhã ou depois você possa até me cobrar por falhas que eu cometo. Mas é importante também se ter humildade para olhar para Cristo e para aquilo que a palavra de Deus preceitua e fala acerca do ministério pastoral. E pastorear como rebanho é não impor autoridade. A ideia é a seguinte: a autoridade ela se conquista, ela é conquistada, respeito é conquistado e não se impõe. E nesse sentido, ensinos bíblicos são ensinados claramente e interpretações pessoais são apresentadas como boas interpretações, como uma boa saída, uma boa resposta, e não como um dogma, como uma doutrina bíblica irrefutável. E assim, o pastor que procura pastorear como Deus quer, ele procurará ser modelo e não desrespeitoso, e não vil, e não impor a responsabilidade, a autoridade e o respeito, mas sim conquistar com exemplo, doçura e fidelidade às Escrituras, respeitando, é claro, aquilo que já foi construído. Bom, diante disso tudo, eu poderia ficar aqui bastante tempo falando sobre ministério pastoral, mas a ideia é expor um texto, e neste texto são essas as qualificações que nós encontramos de um pastor. E aí eu concluo lendo um texto que está lá em Atos capítulo 20, verso 28, que diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos. E bispo aqui é sinônimo de pastor ou de presbítero, não há nenhuma diferenciação. E continua o texto: para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Nós, igreja, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos membros desse corpo, de um só corpo, cuja cabeça é Cristo Jesus. E devemos submeter a nossa vontade e precisamos exercer os nossos dons
a serviço do reino de Deus e em gratidão por aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Todos nós. E assim não é diferente com o pastor. O pastor que quer ser fiel à palavra de Deus, ele precisa pastorear de forma espontânea, pastorear de boa vontade, com amor, e pastorear sendo rebanho. Se a gente tiver essa oportunidade de caminharmos juntos, vocês verão que eu tenho limites e defeitos, vários. Mas meu objetivo é melhorar a cada dia, é me submeter e humilhar-me diante do Senhor. Porque eu tenho consciência clara de quem me dotou para o sagrado ministério. E tenho consciência clara do preço que foi pago pelo rebanho que o Senhor tem confiado ao longo desses anos para eu cuidar. Conto o coração de vocês por mim, pelo meu ministério, por minha família, e sigo orando por vocês, pela Igreja Presbiteriana em Poá, em Vila Varela. Que Deus os abençoe ricamente e que Deus nos ajude a juntos servirmos o Senhor. Vamos orar? Obrigado a Deus por este momento. Obrigado por tua palavra que é tão clara sobre assuntos tão essenciais. Obrigado pelo sangue do Cordeiro que foi derramado pela cruz do Calvário. Obrigado a Deus por me dotar ao ministério. Eu me humilho diante da sua cruz e da sua potente mão para sempre fazer a tua vontade. Abençoa aqueles que nos ouvem, que nos ouviram. Abençoa a Igreja Presbiteriana em Poá de forma muito especial. Perdoa, Deus, os nossos pecados e que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe vocês.